Então tá, vamos lá. Eu queria ter uma voz como a do Douglas, uma voz de trovão. O Bruno veio aqui e falou para mim assim: pastor, a voz do Douglas está muito grave. Eu falei, não mexe, porque na hora que eu entrar vai ajusta tudo. Mas o Senhor aprove que aquilo que chega no ouvido de vocês passe pelo filtro do sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Abra comigo Gênesis capítulo 1. Manhã abençoada, eu sinto que Deus tem algo especial para nós. Gênesis capítulo 1, o verso de número 2. Antes de iniciar a mensagem, deixa eu passar os avisos que nós temos para vocês. No dia 26, eu quero fortalecer isso. No dia 26 teremos o culto de ação de graças. Será um domingo pós-Natal, né? O primeiro domingo depois do Natal, na verdade, Natal no sábado. No domingo nós vamos vir para a casa de Deus. Culto de ação de graças, referente a todo o ano que passou, né? Nós vamos estar aqui louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas, o quanto Deus tem nos guardado, nos protegido, provido na nossa casa. Deus tem sido fiel com as nossas vidas. Deus tem sido, na verdade, maravilhoso, né? Sempre é. E nós faremos o culto de ação de graça no dia 26. Lembrando que, como é um domingo, preste atenção, será somente o culto da manhã, ok? No dia 26. Vamos fazer um culto bem especial, um culto lindo, maravilhoso. Nós vamos passar mais informações para vocês. Nesse culto eu quero motivar você que tem... que gostaria de honrar alguém aqui nessa casa, um amigo, alguém que te trouxe para Jesus, alguém que você tem um carinho especial. Lembrando que é um culto, a motivação no seu coração é em honrar, não em ser honrado. Então, se acontecer de você ser honrado por alguém, amém. Mas o princípio está onde? Honrar alguém. Então você traga uma lembrancinha, nada, não precisa se preocupar com o valor, com o preço, só mesmo para você chegar para alguém e falar: querido, eu te amo, muito obrigado por esse ano que a gente passou junto, obrigado por você ter me apresentado Jesus, apresentado essa casa. É um dia de ação de graças, então nós vamos nos mover nesse sentido. Você que com muito carinho, você deseja honrar a Deus com algo, fique livre no teu coração. Nós vamos fazer algo muito especial aqui, uma palavra de honra, de gratidão. Nós vamos ter um tempo de orar, tantos momentos difíceis que nós passamos esse ano, e o Senhor tem nos guardado até aqui. Nós vamos virar o ano em nome de Jesus, com o coração cheio de gratidão. Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos sustentado. Mais um ano que nós passamos aí, e o Senhor tem nos feito caminhar. A pastora me sugeriu algo que eu entendo que é de Deus, maravilhoso, né? Muito bonito isso. Você que pode, querido, vai pensando por esses dias. Nós vamos passar isso também. Nós teremos um momento, a pastora sugeriu a gente fazer a carta para Deus. O que é a carta para Deus? É você escrever como se fosse um diário numa folha específica. Uma folha aí você pega, você vai escrever para Deus como se fosse a sua oração de gratidão, cartas para Deus. Você vai escrever lá: Deus, obrigado, porque esse ano eu tive uma conquista muito importante na minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou da morte. Obrigado, Senhor, porque mesmo que com uma enfermidade na minha vida, o Senhor me curou. O Senhor usou a vida de fulano de tal. Nós vamos fazer isso, porque não é nada, não é nenhum amuleto de fé que você vai ter, não. Mas nós vamos colocar, expressar, tirar de dentro do nosso coração, colocar na ponta do lápis, da caneta, escrever aquilo. Nós vamos estar orando pela vida da igreja, pela vida dos familiares aqui. É uma motivação realmente de colocar o nosso coração como realmente um coração de gratidão nesse dia. Vai ser um dia muito especial, acredite nisso. Então, se você não vai viajar, se você vai viajar, nos comunique.
A gente não quer controlar a vida de ninguém. Sabe o que a gente quer? É orar pela vida de vocês. Está orando, né, amor, né, pastora? Está orando pela sua viagem, está orando pelo período que você vai estar fora, porque é importante a gente se sentir amado, né, nesses momentos. Então nós vamos estar orando pela tua vida, que Deus abençoe, guarde a tua viagem, você que vai sair de férias, você que vai estar na cidade, faça esse compromisso com a gente, de estar aqui no dia 26. Vai ser uma bênção, vai ser um dia maravilhoso, ok? E no dia 2, lembrando que no dia 2, que também é domingo, a virada do ano de sexta para sábado, dia 1º, no dia 2 nós vamos fazer a primeira ceia do ano. Então vai ser uma ceia muito especial, também uma reunião só. Então no dia 26 e no dia 2 teremos o quê? Apenas uma reunião, ok? No dia 26 o culto de ação de graças e no dia 2 a primeira ceia do ano. E na primeira ceia do ano vai ser uma ceia profética, vai ser um dia maravilhoso, ok? Então anote aí no teu coração, na tua mente, você que tem a cabecinha como eu, que graças a Deus está ligado ao pescoço, anote no teu caderno, na tua Bíblia, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 1, verso de número 2. O texto diz assim: a terra era o quê? Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia onde? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Pai amado, que a tua mensagem seja como uma flecha nos nossos corações, uma semente, e o nosso coração uma terra boa. Nós repreendemos toda ação do inferno que tenta bloquear a tua palavra de chegar à nossa mente, ao nosso coração, e que o Senhor encontre em nós acesso para construir aquilo que o Senhor quiser, em nome de Jesus. O texto aqui nós vamos falar, como eu disse para vocês, nós vamos passar um período agora nesse mês de dezembro falando sobre a vida de Jesus, a vida, a trajetória, a sua obra, aquilo que ele construiu, aquilo que ele deixou, qual que é a sua mensagem, o porquê da sua estadia aqui na terra, o porquê da sua permanência nos nossos corações. Nós vamos falar muito sobre a vida de Jesus, e falar de Jesus é você resumir toda a história da humanidade, personificar isso tudo numa pessoa só e traduzir a sua mensagem como a nossa doutrina, o nosso mapa de vida, o nosso GPS para onde a gente quer seguir, né? Como eu digo sempre, a gente espera a volta de Cristo, a gente está ansioso pela volta do Messias, do Cordeiro, do Cristo, né, vindo entre as nuvens, um soar da trombeta. Nós que somos seus filhos, vamos entender essa mensagem e aguardamos ansiosamente isso. Mas para a gente falar da vida de Jesus, nós temos que trabalhar alguns assuntos antes específicos. Nós vamos falar hoje sobre Jesus, o pão da vida. Mas o porquê que ele é o pão da vida, né? Você vai perceber ao longo dessa mensagem que quando ele faz essa declaração, ele compra a maior briga que ele conseguiu comprar enquanto ele estava aqui. Por quê? Porque ele diz: come da minha carne. Como que eu vou falar para alguém comer da minha carne, sendo que eu abomino uma cultura que abomina o canibalismo? E aquela mensagem para ele era uma compra de uma briga terrível, né? E você vai perceber ao longo dessa mensagem, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, antes de nós falarmos sobre o pão da vida, que é o Cristo, nós temos que falar da sua anunciação. Qual o cenário que Jesus foi concebido nessa terra? Qual o cenário que anunciou a sua vinda? O que predisse a sua vinda, o seu nascimento? Algumas coisas aconteceram que fizeram declarações no mundo terreno de que Jesus estava por vir. Primeiro, esse texto aqui ele vai falar: a terra era o quê? Sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou sobre as águas. Esse versículo 2, ele está falando aqui no momento da criação do mundo, da terra, de toda criatura, de toda a criação. Mas ele está falando de um cenário. Esse cenário, qual é o cenário? Um cenário caótico. Ele está falando de um espírito e ele está falando de águas.
Você vai perceber que é muito legal isso. É um cenário construído para a restauração de Deus sobre a terra. O caos, o Espírito e a água. Você vai perceber que João Batista, quando João Batista ele está batizando, a gente não entende algumas coisas. Primeiro, na verdade a gente acaba não pensando. Por que João batiza antes de o Cordeiro ser anunciado? Mas toda a nossa profissão de fé, toda a nossa conduta de fé, ele fala sobre a respeito de Jesus. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê em quem? Em Jesus. E daí, depois de crer em Jesus, eu sou batizado. Então, qual que é o requisito do batismo? Eu falo sempre: crer. Crer em quem? Em Jesus. Como crer em Jesus? Que Ele veio, materializou em carne, morreu, deu sua vida e ressuscitou. E muitos acabam criticando, por quê? Porque, poxa, o pastor batizou o filho, tinha 8 aninhos. Qual que é o requisito para o batismo? Crer. Quando eu entendi que o meu filho creu, já não tinha nada que me fizesse eu aguardar. É óbvio que você, como pai, vai discernir o momento que deve acontecer. É óbvio isso. Alguém vai falar para mim: pastor, mas meu filho dá para batizar? Quantos aninhos ele tem? Tem 6, 7, 8, 9, 10. Filho, deixa eu te falar. Requisito é crer. Teu filho crê em Jesus? Ele entendeu que ele veio, que ele morreu, que ele ressuscitou? Pastor, ele entende. É responsabilidade sua como pai. A minha como pastor é batizar. Teu filho creu, acredita, ele sabe o que aconteceu, então vamos batizar. Ah, pastor, mas meu filho acho que não é momento. Amém, tá tudo certo. Então vamos segurar um pouquinho, na hora certa Deus vai preparar aquele momento, vamos batizar. Aí alguém me diz aí fora que, poxa, o pastor acabou de abrir igreja e já está batizando as crianças. Aí alguém me diz: o pastor ali daquela igreja não entra lá não, porque aquilo que ele prega é pura heresia. Eu falo: e alguém me diz que eu não vos conheço, né? E alguém precisa estar caminhando com a gente para entender o que a gente está vivendo. Não é verdade? Deus está conosco. E o nosso norte chama-se Jesus Cristo. A Gi pregou sobre isso, né? O nosso norte é Cristo. E Cristo nos conduz àquilo que nós estamos fazendo. Querido, a terra era sem forma, vazia, o Espírito pairava sobre a face do abismo. Abra comigo João capítulo 1, verso 19. João capítulo 1, verso de número 19. O texto diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém, sacerdotes e levitas, para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou Elias. Então perguntaram: você é o profeta? Ele diz: não sou o profeta. Disseram-lhe então: diga quem você é, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. E o que é que diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você se batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Porque aqui Isaías já declarava a aparição dos três. Eu vos batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem.
ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Verso 29. No dia seguinte, vendo que João vinha em sua direção, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Olha o que o texto diz. Alguém pergunta para João: João está batizando, agora quem é você? Você é o Cristo? Ele fala: não, eu não sou o Cristo. Então você é Elias, porque eles há de vir. Não, também não sou Elias, porque Elias havia aparecido, como o texto diz lá atrás. Então você é um profeta. Não, eu também não sou um profeta. Ele fala: então por que você está batizando? Querido, deixa eu te falar algo. Como eu disse anteriormente, como que João está batizando se Cristo não havia ainda se manifestado? Sendo que o pré-requisito do batismo é crer em Jesus. Se Jesus não é manifesto, por que João está batizando? O próprio texto diz assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Aqui ele está falando dos séculos, de toda a eternidade. Eu mesmo não conhecia, mas o que? Vim batizando, porque no meio de vocês ele seria manifestado. Olha o cenário. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O caos, a água e o Espírito. João estava batizando por quê? Porque ele sabia que existia um cenário a ser criado para a manifestação daquele que iria restaurar toda a criação. Quando ele batiza, o propósito do batismo de João é o arrependimento. Ele mesmo diz: eu não conheço Jesus, ainda que ele era um parente próximo. Ele diz: eu não conheço o Cristo que há de vir por nós, mas eu sei que no meio do batismo ele está no meio, e quando ele aparecer, ele será revelado a Israel, a Jerusalém. Então quando João batiza, ele está montando um cenário para a aparição do Cristo. E da mesma maneira, quando ele chama a raça de víboras, vocês precisam se arrepender, ele não está falando dos filhos de Israel, ele está falando porque os fariseus começaram a se aproximar dele e questionar o porquê ele estava fazendo o que ele estava fazendo. Ele fala: por acaso vocês não entendem a mensagem? O que vocês querem aqui? Questionar aquilo que está acontecendo? Vocês não perceberam que antes de vocês entenderem o que é batismo, vocês precisam antes consertar a vida de vocês, restaurar aquilo que está acontecendo no coração de vocês? Por isso arrependam-se daquilo que vocês estão fazendo. Por quê? Porque eles sabem que a intenção do coração deles não é o arrependimento, é questionar o porquê João está batizando sem propósito algum. Mas João diz: eu mesmo não conheço, mas vim batizando com água, a fim de que ele manifestasse. No meio do batismo, ele está batizando e observando. Ele está batizando e observando. Quando Jesus aparece, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Cordeiro aparece, João fala para ele: me batiza. Ele fala: não, eu preciso cumprir a profecia. E João batiza. Quando João batiza, o cenário está montado, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu. E no momento que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus, uma voz dizia: eis aí o meu filho, em quem tenho prazer. Olha o cenário montado. E diante desse cenário, muitas coisas aconteceram. Perceba que com Moisés não foi diferente. E Satanás, ele se confunde muito.
Ele quer destruir de toda maneira o propósito de Cristo nas nossas vidas, porque ele sabia que existia um cenário para que Jesus aparecesse. Quando Moisés nasce, pronto, o libertador de Israel nasceu. Então esse é o Cristo. O que eu vou fazer? Vou matar, mas eu não sei quem é. Então eu mato toda criança que aparecer. E o faraó deu uma ordem que matasse toda criança até seus 2 aninhos, para extinguir toda a possibilidade do libertador nascer. E o cenário é o mesmo: água, o caos, a água e o Espírito. Aquele que surge das águas. Moisés, como libertador, nasceu. Faraó, Satanás tentou matar todas as crianças. Moisés foi lançado nas águas. E de repente ele surge novamente na casa de Faraó, sustentado pela própria mãe. Olha o cuidado de Deus, dentro da casa de Faraó. É interessante que muitas vezes a gente tem medo das crises que aparecem na nossa vida, tem medo da escassez, tem medo daquilo do tempo difícil, tem medo da falta. A gente cuida do dia de hoje pensando na falta do dia de amanhã. Por isso que a gente trabalha que nem uns loucos, porque vai que amanhã falta serviço e a gente se mata de trabalhar no dia de hoje. O medo do dia de amanhã. Mas é interessante que Deus usa até o diabo muitas vezes, até aquele filho do maligno, para sustentar as nossas vidas. A gente não compreende o agir de Deus e a gente nem deve tentar compreender o agir de Deus. Como eu disse em outras vezes, a gente tem a tendência de colocar Deus numa mesa e abrindo ele partes por partes para tentar compreender o porquê Deus está fazendo isso, porquê Deus está fazendo aquilo, porquê que Deus fala desse jeito, porquê que Deus... A gente coloca Deus e tenta estudar a Deus e deixa de experimentar aquilo que Deus proporciona nas nossas vidas. Perceba que Moisés é lançado nas águas, mas agora quem vai manter esse homem? Quem vai trazer esse menino? Quem vai cuidar desse menino? A mãe precisou tirar esse menino do peito e lançar nas águas, porque ele seria morto. Mas Deus vai levando o menino até a filha de Faraó. E aí ela faz o quê? Eu não tenho como amamentar esse menino. Me traga uma ama de leite, me traga uma mulher que tenha tido filhos recentemente. E aí vai buscar quem, gente? A mãe do menino. Olha que coisa linda. E agora a mãe do menino cria o menino sustentada pelo Faraó. Na casa, o menino come o melhor da terra, estuda nas melhores faculdades da terra. Por quê? Porque Deus vai te sustentar, independente do que aconteça na tua vida. Se você crer, se você estiver debaixo do propósito de Deus, meu irmão, levanta sua mão direita, deixa eu profetizar na tua vida. Mesmo que o dia de caos, mesmo que o momento que você está vivendo é difícil, mesmo que toda a terra denuncie a maior crise da humanidade, se você entende, se você está debaixo do propósito de Deus, se você sabe o que Deus quer para a tua vida, Deus vai usar até o inimigo para te sustentar. Ele não vai te deixar em falta. Ele vai guardar a tua vida, Ele vai sustentar a tua vida, vai fazer você perseverar em fé, porque lá na frente você vai cantar a vitória que Deus te concedeu no meio da crise. Aleluia! E Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, no momento que Ele quer. Agora o cenário está montado. O libertador é lançado nas águas e o libertador surge no meio das águas. Agora a filha de Faraó sustenta aquele menino. O cenário montado para que o libertador seja revelado. Agora deixa eu abrir um parênteses para vocês. Qual que é a maior confusão da humanidade nos tempos que nós conhecemos? Deixa eu falar com muito carinho, muito cuidado ao seu coração. Qual que é a maior confusão religiosa dos tempos que nós conhecemos? Surgiu do meio das águas a padroeira de muitas nações. Está dando para entender ou não? O que Satanás quer fazer? Ele monta o cenário. Satanás não é capaz de criar nada, mas ele copia tudo. Ele copia o cenário. No meio do caos, surge dentre as águas
a maior confusão religiosa da humanidade que a gente conhece. E até hoje muita gente está sendo escravizada por isso, porque não entendeu que o libertador já veio e ele deu a vida por nós. Agora, em sã consciência, não precisa nem ser inteligente, eu vou seguir aquele que morreu por mim. Amém? Eu vou seguir aquele que morreu por mim. Ô glória! Eu não preciso seguir mais ninguém. Há quem diga, mas eu preciso ir para lá, eu preciso ir para lá, eu preciso ir para lá. Eu falo, não preciso ir no lugar nenhum, já tem um que está escrito, ele morreu pela minha vida, e ele diz, não há amor maior do que esse, de alguém que dá a vida por aquele quem ama. Não há amor maior do que esse. Querido, pode ter o profeta que for nessa terra, pode ter uma mensagem de Deus que for, pode ter um homem que se abstém de toda da comida e pode morrer seco pela minha vida, mas não há amor maior do que esse, de alguém que dá a vida por aqueles que amam. Pode vir Maomé, Maomenos, pode vir o Buda, pode vir quem for, mas o único que tem uma tumba vazia é Ele, Jesus maravilhoso. Não há outro que pertença a toda a adoração. Então a maior confusão religiosa do mundo, da humanidade na qual nós conhecemos, foi uma cópia do cenário do qual ele veio. Por quê? Porque Satanás compreende uma coisa, ele não sabe quem é, mas ele compreende todo o cenário montado. Ele fala, então eu vou montar um igualzinho, para confundir a cabeça de muitos. E eu não preciso roubar eles de Deus, eu preciso roubar quando eles acham que estão na presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja é um auxílio para te levar para os braços do Pai. Mas se você vem para a igreja, a gente estava conversando, né, Edu? Se você vem para a igreja cumprir um ritual, nada vai ser mudado na sua vida. Talvez você se torne até uma pessoa melhor. Por quê? Porque todo momento a gente fala, poxa, ama teu irmão, faz o bem, para de mentir, né? Vamos nos arrepender dos nossos erros. Talvez a igreja até nos transforma numa pessoa melhor, mas quando eu cumpro rituais na presença de Deus, é tudo que o diabo quer. Sabe por quê? Porque quando você cumpre rituais, você se torna religioso. E o religioso, ele cumpre rituais, mas o religioso não tem espontaneidade na presença de Deus. E sabe o que é espontaneidade na presença de Deus? É quando você quiser pular, você pula. Quando você quiser gritar, você grita. Quando você quer chorar, você chora. Porque pouco você está preocupado com o ritual, você está preocupado com Deus. Você está preocupado se Jesus está se agradando com a tua vida, ou se Ele não está se agradando com a tua vida. Então, se tem 3 músicas para cantar, tem os avisos, tem oração pelas crianças, tem a palavra, e aí eu vou embora, e passa 1 minuto do culto, aquilo começa a me incomodar, eu sou um cumpridor de ritual. Agora, quando eu estou nesse lugar e eu sinto a presença de Deus, sabe o que faz? É como Davi diz, uma coisa quero e a buscarei, que eu more na tua casa, que eu permaneça na tua casa todos os dias da minha vida, que eu desfrute da tua presença, que eu viva na tua presença, que eu te ame e sinto-me amado pelo Senhor. É isso que nós ministramos nesse lugar. Amém? Abra comigo aí pertinho, João 6, capítulo 32. João 6, 32. Vamos ler aqui. E Jesus lhe disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Olha o que ele está falando. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome.
e jamais terá sede. Jesus, ele faz uma das declarações mais polêmicas e difíceis de aceitação. Você que pode, vai abrindo 1 Coríntios capítulo 2. Uma declaração que traz uma condenação para ele mesmo. Qual que é a declaração? Eu sou o pão da vida. Por quê? Porque culturalmente eles conheciam o maná que desceu para Moisés. E aquele maná era o pão que vinha de Deus. Aquele maná era a provisão de Deus para a humanidade. É aquele maná que eles buscavam novamente. Era o pão da provisão. Agora o maná que vinha de Deus, ele era um pão momentâneo, corruptível, ou um pão que se consumia. Era um pão que tinha que comer no mesmo dia. Era um pão que você não podia guardar para outro dia, ou não podia pegar mais do que você podia comer. Era o pão da provisão. Era o pão que Deus nos dá todos os dias. É o pão que te alimenta todos os dias. É o pão que você come quando você vem para essa casa. Deixa eu falar uma coisa para você. É maravilhoso. Os nossos cultos estão todos armazenados no YouTube. Você pode assistir a hora que você quiser. Mas nenhum pão amanhecido é como pão fresco, o maná que vem de Deus todos os dias. Então você que tem o hábito de assistir mensagens na internet, eu assisto várias, todos os dias eu assisto mensagens na internet, mas nada como eu estar na casa de Deus e comendo do pão fresquinho que vem do alto. Aleluia. Eu sempre disse, quando eu ia em congresso, eu falo para as meninas, né, esses dias elas foram no congresso e eu não ia, era só de mulheres, claro. Mas eu não ia, e eu ficava incomodado, Mateus. Essas meninas, por conta do trabalho, né, as meninas trabalhando até às 18, 18h30. Mas eu falei, gente, lá começa às 7. O que vocês estão fazendo aqui? Vai embora daqui. Né? Por quê? Porque todas as vezes que eu ia em congresso, eu chegava 2, 3 horas antes. Para quê? Para sentar na frente, para sentir a gotinha caindo do profeta, porque eu queria comer aquele pão, eu queria ser o primeiro para experimentar aquilo. E eu chegava, sentava, quando tinha congresso em Ribeirão, eu chegava 2 horas, não tinha ninguém, só que aí eu tinha meu jeitinho. Daqui a pouco eu estava dentro da sala da cúpula, da Ku Klux Klan, dos pastores lá. Ninguém entendia nada, só que eu não sou bobo nem nada. Eu entrava lá, estava ali, ô pastor, está tudo na bênção, tudo tranquilo, está tudo, me sentindo do meio deles, né? Mas por quê? Porque eu sabia que quanto mais eu como do pão fresco, mais ele me alimenta, mais saúde traz para a minha vida. É maravilhoso a nível de ensino você buscar uma informação, mas aquilo que traz unção, aquilo que traz peso, aquilo que alimenta a tua vida, não é na internet que você busca, é no altar. Aquilo que realmente de fato supre as suas necessidades não está na internet, está no altar. A mensagem tem que vir do altar, ela vem da parte de Deus, passa pelo profeta e vai direto no seu coração. Muitas vezes na internet, um amigo meu, ele dizia, eu não preciso ir na igreja. Por quê? Porque eu ouço mensagem todos os dias. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Todo aquele que ouve uma mensagem na internet, ele nunca busca uma mensagem de confronto. Ele vai sempre buscar uma mensagem que supre os desejos da própria alma. Ninguém vai buscar uma mensagem que vai confrontar os seus delitos, os seus pecados. Mas quando você está diante do altar, aquilo que você vai ouvir é aquilo que vem da parte de Deus para consumir a tua alma, o teu pecado, a tua carne, e vai direto no teu coração, porque Deus sabe a necessidade, e a palavra vem para um, vem para outro, e vem para outro na medida que a necessidade que Deus julga que é necessário que reparta. Esse é o maná do céu, é o pão de cada dia, nos dai hoje, o pão de cada dia, nos dai hoje. Vem aqui, come comida fresca, vem aqui, come o manjar do céu, come comida fresca, é essa que alimenta. Aí quando eu quero estudar, aí eu vou para frente da tela. É assim ou não é? Comida fresca que alimenta. 1 Coríntios capítulo 2. O verso de número 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura
E ela não pode entendê-las porque elas discernem espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda podem, porque vocês ainda são carnais. Quando Jesus faz esse discurso do pão da vida, é interessante que ele está fazendo esse discurso para 3 tipos de pessoas. Tem 3 tipos de pessoas no meio da multidão. Tem os questionadores, tem os curiosos e tem os discípulos. Os questionadores nunca suportam a mensagem. Por quê? Porque eles não estão ali para absorver a mensagem, eles estão ali para te condenar onde você erra. Percebe que tem gente que é assim. Quando você fala para 3 tipos de pessoas. Tem pessoas que ficam te medindo de ponto a ponto que você fala. Por quê? Porque no teu erro ele vai tentar te acusar. Por isso que a Bíblia diz: não seja demasiadamente justo, para que na sua própria justiça você não venha ser condenado. Por quê? Porque quando eu me julgo capaz demais, justo demais, santo demais, na minha própria justiça, o que é isso? Naquilo que eu me julgo mais santo, alguém está pronto para me acusar. E naquilo que eu sou mais santo, eu sou condenado. Por quê? Pode vir o que for, eu não erro, eu não tenho problema com o pecado, eu não peco. Alguém está me olhando, e quando eu errar, eu não sou capaz de suportar, porque os olhos que condenam estão voltados para mim. Por isso que o texto diz isso. Por isso que o sábio diz assim: eu procurei palavras agradáveis, mas não encontrei, e disse só palavras de verdade. Porque muitas vezes aquilo que constrói na nossa vida não é o que nos agrada, mas o que nos confronta. E quando Jesus está fazendo o discurso para aquela multidão, ele está discursando para esses 3 tipos de pessoas. Agora Jesus, ao contrário de Paulo, Jesus ele não tem muito tempo. O ministério dele é avassalador, mas é curto. O ministério dele é intenso, mas muito curto, e ele não pode perder tempo. Então quando ele discursa: olha, eu sou o pão da vida, vocês têm que comer daqui minha carne, porque quem comer da minha carne nunca mais terá fome. Quem beber do meu sangue nunca mais terá sede. Eu sou o pão que vocês esperam, não o maná de Moisés que era perecível. Eu sou o pão da eternidade. Eu sou o pão que alimenta a tua fome, e que você comer de mim, você nunca mais terá fome. Jesus está fazendo um discurso que condenaria a própria vida. Um discurso tão forte, tão pesado, que tocou em 3 tipos de pessoas: os questionadores, os curiosos e os discípulos. No momento que ele começa a discursar, quem que sai primeiro? Aqueles que não suportam a verdade. Uma parte da multidão vai embora. Os curiosos ainda ficam. Por quê? Porque é bom que tenha gente curiosa. Sabe por quê? Porque a curiosidade te faz se aprofundar naquilo que você tem dúvida. Então tenha muita curiosidade na palavra de Deus, tenha muito anseio da palavra de Deus, porque quando você pergunta: mas pastor, por que pão da vida? Por que ele veio do céu? Por que ninguém entendia? Isso é curiosidade. A curiosidade te faz crescer, a curiosidade te faz aprofundar, e os curiosos vão ficando perto de você, eles vão tentando absorver o que você tem para dar, eles vão tentando pegar o que você tem, eles vão começar a ficar perto de você até se tornar um discípulo. Quando o curioso se torna um discípulo? Quando alguém está apto a trazê-lo para perto e fala: você quer saber? Então vem aqui que eu vou te ensinar. Ele se torna um discípulo. Agora parte da multidão vai embora. Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. O discurso está pesado? Tá.
Por que está pesado? Porque ninguém está entendendo o que eu estou falando. Só que Jesus é interessante, Jesus não tem tempo para perder. Paulo ele está ensinando. Paulo fala, olha, eu estou falando desse jeitinho para vocês, por quê? Porque vocês não estão maduros ainda para entender a mensagem, vocês ainda não conseguem suportar. Então eu estou dando leitinho, todo dia eu estou falando, olha, Jesus te ama. Jesus te ama, e agora, depois que Jesus te ama, você tem que amar Ele também. E quando você Ele ama também, agora você começa a corrigir as suas coisinhas, tudo. Paulo está falando assim, até hoje eu tive que alimentar vocês com leite, porque vocês não são capazes de comer alimento sólido. E ele fala assim, e ainda não são, porque tem um monte de ciúme no meio de vocês, tem um monte de briguinha, tem um monte de conversinha fiada no meio de vocês, então eu não posso falar. Agora Jesus, diferente, o que ele fala? Está pronto para ouvir? Fica. Não está pronto, vai também. Olha que interessante, quem não tem tempo para perder é duro na mensagem. Ele fala, vocês estão achando pesado, está difícil o discurso? Querem ir embora vocês também? Aí Pedro levanta e fala assim, quê? Para onde iremos nós, Jesus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não importa se a gente está entendendo ou não entendendo, nós sabemos de uma coisa, só Tu tens as palavras de vida eterna, e por isso, por esse motivo, nós vamos permanecer contigo, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mas pela fé, nós caminhamos contigo até o final, em nome de Jesus. Quem tem tempo a perder, querido, fica parando nas coisinhas, nos empecilhos que o mundo oferece. Agora, quem não tem tempo para perder, não fica na internet, não fica vendo videozinhos, não faz nada não, porque tem uma coisa para fazer, cumprindo aquilo que foi proposto. Eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne nunca mais terá sede. Onde que eu estou me alimentando? Onde que eu estou bebendo? O que que eu estou fazendo? Eu sou o pão da vida. Aleluia! Se coloque de pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um minuto, vamos orar. Eu quero encerrar com vocês, enquanto a pastora está ministrando. Coloca a tua mão no teu coração, você que pode. Satanás, ele não se importa se você vai para a igreja ou não. Não é isso que está em pauta. O menor dos problemas é você estar na igreja ou não. Não é isso que está em pauta não, querido. O que Satanás odeia é o que você está comendo. O que Satanás odeia é do que você está se alimentando. É isso que Satanás odeia. Por isso ele vai montar um cenário de confusão, não para te tirar da presença de Deus, mas não para te tirar de dentro da igreja, mas para te tirar da presença de Deus. Ele quer confundir a tua mente, porque você está aqui como um ritual. Eu fui lá no domingo de manhã fazer minha parte, está tudo certo a minha vida. Não, deixa eu te falar uma coisa, Satanás não se importa se você está ou não. Satanás se importa se você está comendo o pão da vida. Ele está preocupado se você está comendo o pão da vida, porque é esse pão que te alimenta, é esse pão que sacia a tua fome, é desse sangue que sacia a tua sede. Não é estar na igreja cumprindo o ritual, não é indo para a internet vendo videozinhos de pregação, não é isso que te alimenta não, é você comendo o maná que vem do céu. Aqui é o pão que alimenta, é isso que preocupa, é isso que afeta o ouvido de Satanás, é isso que faz o ouvido dele sangrar. É você vir comer do pão da vida. É isso que muda a tua história, querido. De olhos fechados, vamos cantar essa canção, assim nós vamos encerrar. Tu és minha vida. Obrigado, Jesus. Jesus, és meu amigo. Que a tua vontade, nós te amamos, Jesus. Doce Espírito,
meu alimento.